A história, agora sim, né? É lógico, todo mundo tem uma história. Sim. E é muito bom a Rafa falar sobre essa história. Muitas pessoas acham que eu entrei na política pelo meu ex-marido, que é deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, também vem da nossa região. Sim. Mas lá dentro, inclusive, gente boa. Minha continência, deputado, já foi no meu outro podcast. Já, o Marcelo? Foi no Pode Castigar, um outro podcast que eu tive há um ano atrás. Ele foi mandado embora do outro, a gente foi papo, não. Os meus sócios, eles ficaram bravos porque o Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu, eles resolveram, vou meter o pé do Brasil, não serve mais pra mim. Eu só tenho liberdade geográfica pra trabalhar, né? Olha. Então, tá um lá num canto do mundo. Não, então lascado era só você, mesmo. Mano, o único que não tinha nenhuma condição era eu. Também. Eles me largaram pra trás, velho. Então você conhece bem a questão ideológica do meu ex-marido. Ele é bolsonarista, coisa que eu não sou. Não sou bolsonarista, não sou de extrema direita. Tenho uma filha que é a primeira suplente do PL. Sim. Né, Amanda, né? Amanda, que também vem dessa linha direita, extremista, bolsonarista. Mas a política é democrática. E dentro da minha casa existe a democracia. E eu falo o seguinte, eu sou ex de uma história, mas eu tenho a minha própria história. Você protagoniza a sua história hoje. Isso. E o que acontece? Eu fui criada num mundo político. Quando eu nasci, o meu padrinho e meu tio era vereador em Brumadinho. Então eu já cresci. Ele chama Valdemar de Castro. Minha prima é a Kelly, minha prima é a Sabrina, Ana Carolina. A minha família... Você conhece o Custódio do Lico? O Lico é casado com a Kelly. Que a teia vai fechando. Não, o Custódio do Lico, não. Não, então é outro Custódio. Porque foi vereador vários mandatos lá em Brumadinho. Pois é, olha pra você ver. Meu padrinho foi vereador por 4 mandatos. Ele é meu padrinho, irmão da minha mãe e meu tio. 4 mandatos, ele foi vereador. Inclusive, eu já transferi meu voto para Brumadinho. Olha. Votei em Brumadinho, depois eu voltei e transferi para BH. Porque a gente é uma família política. Sim. Então, quando eu casei com um filho de um deputado, também que era político. Então, a política... E o Marcelo também é meu primo de terceiro grau, tá, gente? Ele é meu primo aí de terceiro grau. É comum. Eu tô pensando em direito sucessório aqui, terceiro grau, ainda é primo, porque eu penso, a primeira coisa na aula de sucessão de família, ele fala... terceiro grau já não é primo mais. Ele vira e fala... Não dá nem problema. Pergunta que todo jovem de faculdade brinca é isso. Primo é parente? Terceiro grau já não é mais, não. Então, eu sempre assim falo que às vezes as pessoas elas voltam nesse assunto, mas eu tenho a minha história política, ele tem a história política dele, o respeito muito como deputado federal e até tenho uma boa relação política com ele, que eu acho que isso é muito importante. Eu vi você no negócio do Cristo. Do Cristo. Inclusive, o Cristo do Barreiro? O Cristo do Barreiro foi todo requalificado por uma emenda do Marcelo Álvaro Antônio, junto com a prefeitura. Todo. Tá lindo. Eu te convido aí lá, que ficou lindo. Vou fazer um conteúdo lá com o drone. Bora. Pode fazer que você vai gostar. Alô, Pedrão, a gente te aguardo com o drone em condições. Oi, Pedro. Pedro. Então, o que aconteceu? Então, eu acredito muito nessa política de construção. Eu acho que é o conversar. Sim. Não é porque o cara é bolsonarista que eu vou deixar de conversar com ele. Nem porque o cara é de esquerda radical eu vou deixar de conversar com ele. A gente vive numa democracia, não numa ditadura. Então, nós temos que entender isso. O seu direito começa quando o meu termina. Igual você vivia lá com os bolsonaristas. Jesus! Bolsonaristas, eu vivo entre bolsonaristas, entre petistas. E assim, é um exercício muito legal, vou te falar, né, de flexibilidade. E você tá onde? Já que você me fez a pergunta. Hoje em dia, eu tô inclusive com um movimento, né, que se vale muito do União Brasil. Eu apoio e sigo de perto o Movimento Brasil Livre, que é o MBL. Então tem ali como um dos seus principais coordenadores... Kim Kataguiri. Inclusive... A minha continência. A Tabata também tá um pouco parecida com você também, não tá? Não. Tabata. Tá mais pra esquerda agora? Mais pra esquerda, mas de uma maneira negativa. Passada. E o Kim brigam, não brigam? Eles fazem contrapontos todos, saudáveis, lógico, sempre num debate muito saudável. Mas, inclusive, eu fiz um vídeo há pouco tempo da Tabata, porque desde 2020 tem vários posts dela na rede, brigando pelos super salários ou contra os super salários, né?
E aí uma briga onde não tem tanto pragmatismo, que é aquela ideia de vou fazer, como o Kim tá fazendo, uma proposta de emenda à Constituição para barrar penduricalhos excessivos e abusivos que existem, né, no alto É o que você falou do deputado blogueiro. Só Ela quer fazer vídeo pra like. ela Não tem a função. Na hora de virar e Não, protocolar, Inclusive a extrema-direita ela é muito boa nisso. No like. em colocar uma A extrema peruca esquerda e também, começar né? a falar um Não, mas negócio eu assim. acho que hoje a direita, a galera que pegou isso e pegou bem, se elegeu na base disso sempre foi de Bolsonaro. Nós Que tá tivemos tudo meio de 1,5 milhão de votos. Que é um espetáculo na rede social, né? Mas não Com tem certeza. um projeto. Ele foi muito bem representado. Eu acredito hoje que até o próprio Bruno Engler. o Bruno Inclusive, Engler, ele estamos vai aguardando o deputado, aguardando aí. a ele vai sua vir vinda. candidato Vai, a prefeito. Ele pode vir aqui, ó, no Café com Tretas. Não, aí, já ó. estamos movendo todos os aparatos de contatos para Duda, tentar viabilizar. Não, Duda aqui. também. alô, não, o mais importante de todos, Breno, a minha continência, infelizmente, você não pôde estar presente, estamos com saudade. Arruma O Breno vai vir se Bruno candidato? Não, Não, o Breno é amigo Breno do é o Bruno. nosso sócio do É nosso podcast, sócio que é do amigo do podcast, amigo Bruno, do Bruno. e tá viabilizando aí essa vinda. Que bacana. É mais por questão de agenda que o Bruno Engler ainda não teve condições de vir, assim como vários outros, na verdade. Aham. A agenda fica movimentada, né? Não tem como. Duda Bom. Salabé. Dá uma atrás dos pré-candidatos. Na verdade, vão vir, né, alguns pré-candidatos. A gente tem que, como diz, analisar bem, né? O que é o momento que Belo Horizonte espera. Hoje, eu vejo que a gestão, que a gente teve a gestão do Calil, que foi uma gestão muito voltada para as comunidades e muito voltada para a saúde. Nós não podemos esquecer que essa questão da saúde de Belo Horizonte e Gente, eu frequento Vila Pinho, Vila Semig, eu frequento o Alto das Antenas, eu frequento ali no Acaba Mundo, na Serra. Então, quando eu entrei nessas comunidades, assim, depois da gestão do Calil, eu vi escadas, Você eu vi notou uma rampas, diferença, eu vi coisas que a gente não via. Então, nós temos que dar esse crédito para ele. Acho que ele pecou no político, porque o político, ele Faltou é grupo. a parte política, né? Talvez ele tenha pecado na parte política, por isso que ele E não... eu acho que o maior pecado é pecar na parte política, porque a parte política, a gente entende a política como convívio. Como convívio. Então, se você não tem um convívio saudável, com um braço forte que vai te ligar à educação comunitária, por exemplo, ou seja, para realmente entender a necessidade, que a educação é a porta, igual a gente falou várias vezes. Então, a gente vê ele com a estrutura macro, então, estruturando vilas e favelas, dando acessibilidade e tal. Não faltava remédio Mas nas UPAs, a gente que vê é uma coisa importante. Se tiver, acho que essa atenção na educação, quem tiver atenção para educação, acho que vai segurar a chave ali para essa melhoria. De todos os aspectos. Posso falar com você como representante também da PBH na questão das crianças que hoje você tem ao meio como um exemplo. Nossa, sensacional. É maravilhosa. Sensacional. Então, Isso aí é eu sou fã do PPP. Então, você tá junto comigo por quê? O público privado. Kim Cantaguilha Eu também. defende isso, Maravilhoso. né? Eu acho que nós ainda somos um país que passa fome. É mentira falar que não passa, né? Porque essa realidade, ela é normal e ela, assim, infelizmente, é comum, acontece, triste no nosso país. E a gente não precisa de ir muito longe, não. A gente não precisa de procurar em outros locais, assim, longe, não. Porque se a gente for ver a realidade hoje, acontece. Belo Horizonte tem. Acontece. Tem pessoas que estão alimentando uma vez por dia, né? Então a gente tem que pensar nisso. Situação de rua, pessoas em situação de rua. Principalmente em situação A de rua. Lagoinha mesmo, que é um lugar que eu passo sempre. Precisava de uma gestão urbana, né? Ali precisava de um choque Precisava de um gigantesco. choque comercial. Pois é, essa semana. Um olhar diferenciado. O PPP, uma ideia do PPP. Público-privado. Público fazendo todo o amparo na parte da saúde, da assistência social, enfim, da psicossocial, na verdade. Então, para todos os ambientes onde a Cracolândia está instalada, é necessário que haja um trabalho multidisciplinar, um exemplo de trabalhos que existem no judiciário, principalmente na área criminal, junta ali um assistente social, um psicólogo, um médico, uma pessoa do jurídico, para realmente dar o amparo e fazendo oficinas mesmo de
Eu tenho uma certa, assim, né? Eu penso assim, que a política de assistencialismo, ela é necessária. Uhum. No começo, ela é necessária, mas a política de assistencialismo sem investimento, ela não dá certo. E ela tem, eu acho que ela tem que ter um tempo determinado também, né? Tem. E hoje, o que a gente vê, às vezes, é essa política de assistencialismo para sustentar voto também, né? Sim. Com certeza. Eu sou muito crítica, sabe? Eu falo assim, que eu sou muito crítica, porque eu gosto muito de ler sobre política. A minha paixão é política. Eu já acordo, é engraçado, porque todas as mulheres vão ver roupa, vão ver blog. Eu vejo também. Olha, tá igual eu vejo também. Quer falar com você. Que lindo. Fala aqui no microfone aqui, vem. cá, tia. Fala, manda um oi. Lá naquela câmera lá. É seu, Denê? Fala se você Não. tá se divertindo aqui É com o sobrinho seu dele. tio Thiago. Tá legal aqui hoje? Tá? Tá se O divertindo? que você veio pedir pro Areal? Batatinha? Dá mais. Dá lanche pra ele. Você quer o quê? Um hambúrguer, a batatinha? Pode escolher. A batatinha? Batatinha, dá pra ele, Ó. Ai, coisa fofa. Vai lá. Vai lá, velho. Mas, Obrigado pela sua participação. Você é maravilhoso. mas é essa... Graças ao Samuel Lange. Samuel Lanche. Juliano. Gente, na verdade, essa questão de pensar, essa lá que a gente estava falando da questão da pessoa, né, que tá da política de assistencialismo, a questão que está muito discutido, assim, que a gente está discutindo demais em Belo Horizonte, na Câmara, mesmo, né? a pessoa em situação de rua. E é bom a gente aprender, os seus ouvintes aprender. A gente não fala morador de rua, porque ninguém mora na rua, gente. A pessoa, ela tá em situação de rua, então ela tá como passagem. Aí, quando a gente vai estudar e vai ver o caso, às vezes a pessoa ela não quer voltar pro leito familiar. Às vezes a pessoa não, ela é um usuário de drogas e ela quer continuar usando as drogas. Aí você vê milhões de questões. A igreja faz um papel importantíssimo. Fundamental. Que é, principalmente, eu até sigo também um padre que ele faz a questão dessas pessoas de situação de rua e ele fala, existem histórias e histórias. É ele mesmo, Lancelotti. O que ele fala? Tem pessoas que ela está no momento de situação de rua, ela está ali de passagem, ela veio de algum lugar, ela perdeu mesmo essa dignidade de ter um trabalho, de ter tudo. E existem pessoas que estão ali por questões psicológicas, depressão, vários tipos de enfermidades. Existem pessoas que estão ali pela questão da facilidade das drogas. Mas onde que a gente tem que combater? Onde que está o maior problema? São as drogas. Então, quando você fala das drogas, de sustentar, será que o problema é o usuário? Não, o problema é o sistema. É quem está lá levando a droga para ele. Então, assim, são papéis tão importantes que a gente vê nessa questão de situação de rua, que não é você ir lá fazer uma política higienista. Não é você ir lá e tomar o cobertor das pessoas, tomar a cobertura. Não, gente. É a gente pensar o ser humano como o ser humano. Cada um tem sua história. Como você se surpreendeu e eu fico feliz. Porque muitas pessoas, elas ainda me tratam como ex-mulher do deputado. Não vê a história que a Janaína tem. Mas aí é a história de subestimar a história de uma mulher também. Você tem razão nisso. Porque nós, mulheres, nós somos conectadas a histórias de homens. E quando eu saí, quando eu aflorei, graças a Deus, as pessoas viram em mim a capacidade, essa capacidade de pensar que nós mulheres temos bem. E outra coisa, tá, gente? Vocês que estão em dúvida aí de votar em mulher, a mulher é muito menos corrupta do que os homens. Sim. Mas Isso é um fato. Por isso que porque poucas mulheres interessam em entrar na política, justamente por isso. Porque ela tem a consciência moral. A mulher tem a consciência moral. E aí essa barreira de pensar que a política é algo sujo faz com que muitas mulheres não queiram entrar. Abstenham elas. Cara, eu acho que mulher precisa estar cada vez mais presente na política. Porque eu acho que a gente, minoria, entre aspas, porque a gente é uma maioria eleitoral. É verdade. Entendeu? Nós temos Deveria mais ser eleitoras. Nós somos uma maioria eleitoral. Eu me orgulho de ser uma mulher.
que gosta de política, que consome conteúdo político, que tá no podcast político. Porque, assim, eu acho que a gente precisa estar inserido nesse contexto. Mas, por outro lado, eu me sinto livre para votar tanto no homem quanto numa mulher. Eu me sinto à vontade. Desde que eles estejam fazendo um bom trabalho. Bom trabalho. Eu acho que nem toda mulher está apta a atuar na política como a Janaína, mas nós temos o dever de estar atentas à política para entender o que a gente precisa votar, escolher e cobrar. E acompanhar. Eu sempre falo isso. Hoje, o instrumento que a gente tem é a internet. Você imagina antes, quando você tinha candidatos que apareciam no seu bairro de 4 em 4 anos. Eles apareciam no seu bairro. Hoje não. Hoje a pessoa, ela me acompanha aqui, ó. Ela fica o tempo todo. Não, e é engraçado, porque, assim, gente, eu tenho meu lado feminino, meu lado mulher. Então, eu às vezes gosto de tirar uma foto, às vezes eu gosto de mostrar meu dia a dia, né? Porque a mulher tem dupla jornada. Eu chego em casa, tem que fazer janta. Tem que fazer janta, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer compra, tem que administrar uma casa. Eu administro meus animais, administro várias coisas. Então, eu gosto de postar. E às vezes eu recebo umas críticas assim. Ai, você postou uma foto assim, você tava sensual, você tava isso, você tava aquilo. Gente, nós somos seres humanos. Nós temos a vida, né? E as pessoas, quando elas começaram a usar as redes sociais, elas começaram a ter uma questão de coragem de ofender o outro gigantesca. Colocando um escudo para a pessoa... Não, outro dia foi uma coisa muito curiosa, que uma pessoa, tipo assim, uma cantora aí postou um vídeo, aí eu tava ali nos comentários, eu falei, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de escrever isso pra pessoa? E ela vai lá e escreve, deixa, porque tá o nome dela, tá o perfil dela. Aí você vai lá no perfil da pessoa, quando você vê a pessoa, coloca lá, filho de Deus, cristão. Aí, tipo assim, né? Gente, as críticas, eu aqui, ó, eu recebo. Eu não apago nenhum comentário negativo que existe no meu Instagram. Você sabe por quê? Porque eu não vou ser 100% para todo mundo. Você vai gostar de mim como poder legislativo. Você vai gostar de mim como poder legislativo. Talvez ela não goste, talvez um outro não goste. Ele tem o direito de se manifestar. Não desrespeitar. Porque eu acho que, às vezes, assim, as pessoas, elas tomam um papel de desrespeito. Se você não gosta daquele político, beleza, faça um comentário para melhorar a pessoa dele. Mas não faça um comentário que vai ofender a moral dele, que vai ofender a questão física dele, né? Que a gente vê lá as pessoas escrevendo coisas horrorosas pro outro. Então, assim, eu fico meio preocupada. Então, do mesmo jeito que a internet, ela foi ótima para a sociedade acompanhar o eleitor, né? O eleitor não, o político, ela também foi um alvo para a crítica do ser humano. Com certeza. É um filtro, né? Só pra gente não... eu tinha uma parte para comentar sobre a questão das pessoas em situação de rua. Pessoas em situações de rua. Eu acho que muitos ali estão numa questão de fuga. É uma fuga do seio familiar, porque a gente sabe que conviver em família é algo complicado, nem todo mundo está preparado. Às vezes, uma outra desavença com o irmão, com o pai, com o filho, acaba causando na pessoa um desconforto que ela não queira mais conviver com aquilo. A gente tem pessoas que fogem dos problemas do dia a dia, às vezes acham um refúgio nas drogas, né? Que ela consegue ali se desligar das preocupações ou se desligar dos problemas que ela encontrou. Então, eu acredito que as pessoas que estão ali, elas estão fugindo de algo. Certeza. Então, a gente precisa primeiro entender isso, compreender o problema que levou elas até ali